Olá, este é o vídeo de número 10. Será exposto a descendência de João Chábaron e Catarina Sebastiani. O espaço temporal desse vídeo inicia no século XVIII, especificadamente em 1856. O descendente de João Chábaron é o segundo filho do casal Johannes Chábaron e Ana Maria Steinmetz. Johannes, seu nome de origem, nasceu em 1856 na localidade de Komen, numa região de nome Hunsrück, antigo país de origem alemã, cujo nome era Prússia, atualmente vinculada à Alemanha. Deslocou-se por meio de navios para o Brasil no ano seguinte, em 1857. Primeiramente, o navio trouxe a ele e a seus familiares até o Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro, ele e seus familiares deslocaram-se numa embarcação de porte menor até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E a partir do Rio Grande, fizeram a travessia de barco pela Lagoa dos Patos até a capital Porto Alegre. Em seguida, se dirigiram navegando pelo Rio dos Sinos para a cidade de São Leopoldo. A cidade de São Leopoldo era o início da jornada para a futura família. Johannes, que posteriormente foi registrado como João, foi o filho ímpar, que nasceu na antiga Prússia e que migrou para o Brasil ainda criança. Os demais descendentes já estavam na idade adulta. Ligado a ele vieram seus pais, Johannes e Ana Maria, seu avô Matias e suas 3 tias, Ana Catarina, Ana Maria e Ana Maria. Se fixaram de forma definitiva na cidade de Picada Café, onde seu genitor adquiriu um lote de terras. De seus 9 irmãos, nascidos em solo gaúcho, 3 faleceram prematuramente. Os irmãos se dividiram em 4 rapazes e 3 moças. O que diz respeito de seus irmãos, temos no vídeo de número 7 dessa série, que nos narra a respeito de seu irmão Nicolau Chábaron e sua esposa Angela Knob. E trazemos também, da mesma forma, no vídeo 9, o seu outro irmão, Guilherme Chábaron, casado com Susana Scherer. João Chábaron, que remete-se à segunda geração de descendentes, une-se em 1879 com Catarina Sebastiani. O casamento de união foi celebrado na capela de Nossa Senhora da Visitação, em Picada, Holanda, pertencente à Picada Café. O registro do matrimônio consta no livro de casamentos de Bom Jardim, que é a antiga denominação da cidade de Voti. A esposa, Catarina Sebastiani, nasceu em 1859 e seus genitores são José Sebastiani e Ana Maria Cassin, ambos residentes em Picada Café. O casal, João e Catarina, conceberam 7 filhos, sendo 3 moças e 4 rapazes. O nome em ordem cronológica dos filhos, nascidos entre os anos de 1880 e 1899, são Maria Chábaron, nascida em 1880, João Chábaron Filho, nascido em 1882, Nicolau Chábaron, nascido em 1885, Ana Catarina Chábaron, nascida em 1889, José Chábaron, nascido em 1893, Antônio Chábaron, nascido em 1896, e Guilhermina Chábaron, nascida em 1899. A primeira filha, Maria Chábaron, nascida em 1880, foi batizada na capela de Nossa Senhora da Visitação, em Picada, Holanda. Se uniu aos 20 anos de idade, em 29 de outubro de 1900, com Guilherme Killen. Ele, nascido em 1876, estava com 24 anos. O matrimônio foi celebrado na capela de Santa Joana, em Joaneta. Seu esposo, Guilherme Killen, era natural da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e filho de João Killen e Ana Maria Hennemann.
Este casal teve apenas um filho registrado em Picada Café, cujo nome é João Killing, nascido em 1901 e que casado posteriormente com Adolfina Adams. A pesquisa deste casal parou nos livros de Picada Café, Dois Irmãos e Ivoti. Se tiveram mais filhos, dependerá de novas pesquisas. Na tradição alemã, os pais nomeavam ao nome do primeiro filho homem com o nome do pai. O segundo filho desse casal foi batizado nessa tradição, de João Chábaron Filho. Nascido em 1882, foi batizado na capela de Nossa Senhora da Visitação, em Picada Holanda, Picada Café. Se uniu em matrimônio aos 32 anos, em 1915, com Anna Kuhn. Anna Kuhn, nascida em 1889, filha de Nicolau Kuhn e Catarina Federhen, tinha 26 anos na época. O casamento ocorreu na então denominada Aula Paroquial de Linha Nova, Harmonia, atualmente Capela de Nova Harmonia, pertencente a Nova Petrópolis. O casal migrou para a cidade de Saudades, no oeste de Santa Catarina, onde residiu na localidade de Linha Taipas. Não tiveram filhos. Obtive, por meio do livro de registro civil de casamento em Picada Café, a assinatura de ambos em 1915. Em 1885, nasceu o terceiro filho do casal, cujo nome, Nicolau Chábaron, é o mesmo de seu tio, que inclusive morava em Picada Café, com a sua esposa Ana Maria Geller. O filho Nicolau nasceu em 1985 e seu batismo foi realizado na capela de Nossa Senhora da Visitação, em Picada Holanda. Se uniu em 1911, aos 26 anos, com Catarina Ternos, de 17 anos, nascida em 1894 e filha de Pedro Ternos e Margarida. Foi localizado no registro de casamento civil deste casal a assinatura de ambos na data de 4 de março de 1911. Dos 9 filhos deste casal, que tiveram entre os anos de 1912 e 1933, havia uma diferença de 21 anos de idade entre o filho mais novo e o filho mais velho. Em ordem cronológica, serão reportados os dados de cada um dos filhos. A primeira filha, de nome Rosa Chábaron, nasceu em 5 de maio de 1912, ano seguinte ao casamento de seus pais, e ela, por sua vez, se casou em 22 de junho de 1936 com Johann Hoffmann. Ele, filho de Jakob Hoffmann e Elisabetta Schuck. Migraram posteriormente para a cidade de Sul Brasil, no oeste de Santa Catarina. Tiveram 3 filhos, todos homens, registrados em Picada Café. Permanece desconhecido se sucederam mais filhos em Santa Catarina. Os descendentes desses filhos de sobrenome Hoffmann também permanecem desconhecidos. O segundo filho, Leopoldo Chábaron, nasceu em 2 de setembro de 1913 e se uniu em 13 de janeiro de 1937 com Amália Olinda Schuck, ela filha de Catarina Schuck. O casal residiu na linha Marcondes, hoje pertencente a Gramado. Não tiveram filhos localizados nos registros pesquisados. A terceira filha, Maria Chábaron, nasceu em 26 de janeiro de 1915 e se casou em 27 de abril de 1946 com Reinaldo Hoffmann, filho de Jakob Hoffmann e Elisabetta Schuck. Reinaldo, esposo de Maria, é irmão de Johann Hoffmann, casado com a Rosa, a primeira filha do casal. Não temos mais informações deste casal, referente aos filhos e aonde residiram. O casamento desse casal ocorreu na capela de Pinhal Alto, pertencente a Nova Petrópolis. A quarta filha, Lídia Chábaron, nascida em 1º de agosto de 1916, teve o enlace matrimonial em 30 de dezembro de 1939 com Oscar Adriano,
nascido em 19 de julho de 1908. Ele, filho de José Adriano Sobrinho e Maria do Nascimento. Tiveram uma filha de nome Maria, que se casou em Nova Petrópolis com Santino José Scholl. Nos faltam mais dados dessa família. Vale observar que deve-se tratar de uma das primeiras uniões de um descendente Chabaron, de origem alemã, com outro descendente de outra origem. O quinto filho nasceu em 28 de julho de 1919 e seu nome é José Chabaron. José se uniu em 26 de novembro de 1947 com Paulina Spengler, nascida em 19 de maio de 1914 e filha de Pedro Spengler e Elisabetta Chabaron. O parentesco do casal está relacionado aos seus bisavós, que são irmãos e que migraram da Alemanha para o Brasil. Seus filhos se dividiram em 3 rapazes e 3 moças, totalizando 6 filhos. 4 filhos ficaram residindo na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, um na cidade vizinha de Morro Reuter e uma filha no estado do Mato Grosso. Os descendentes em ordem cronológica são José Lauro Chabaron, Maria Lucila Chabaron, Maria Nair Chabaron, Hilda Carmen Chabaron, José Vitor Chabaron e José Inácio Chabaron. O 6º filho, de nome Aloysio Chabaron, nasceu em 22 de agosto de 1923 e teve matrimônio com Elsa Kreisig, nascida em 28 de fevereiro de 1924. A união ocorreu em 2 de dezembro de 1944. Aloysio foi batizado na Capela de São Lourenço de Nova Petrópolis. O casamento civil ocorreu na Joaneta, em Picada Café. Ambos residiram no Pinhal Alto, pertencente a Nova Petrópolis. São desconhecidas maiores informações de seus descendentes. A 7ª filha é a Lucena Chabaron. Nascida em 20 de dezembro de 1926, se casou em 28 de maio de 1949 com Albino Chabaron, nascido em 7 de julho de 1928. O batismo de Lucena se sucedeu no Tannenwald, pertencente a Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, e se esposou na Capela do Pinhal, pertencente a Pinhal Alto, Nova Petrópolis. O Albino Chabaron, nascido em 1928, foi batizado no Jammertal, Picada Café. Albino Chabaron é filho de Pedro Chabaron e Verônica Fier. Seu bisavô, Nicolaus, é irmão do bisavô de Lucena, cujo nome é Johannes. Inicialmente, o casal, que residiu no Rio Grande do Sul, migrou anos após para o oeste de Santa Catarina, onde residiu na localidade de Aguinhas, em São Carlos. Após passado alguns anos, se mudaram de forma definitiva para o Paraguai, numa localidade de nome Colônia de Setruti, pertencente ao distrito do Alto Paraná. Esse casal, que carrega os genes dos Chabaron em ambos os lados, tiveram 8 filhos, sendo 4 rapazes e 4 moças. Na foto, temos os filhos Ágata, Batista, Otília, Terezinha, Marta, Luiz, Plácio e Tarcísio. Os pais, Lucena e Albino, estão no centro da foto. Os filhos Tarcísio, Ágata e Marta retornaram para o Brasil, para a cidade de São Carlos, em Santa Catarina. O filho Luiz reside em Faxinal dos Guedes, também em Santa Catarina. Os filhos Terezinha, Plácio e Batista ficaram em Hernandárias, Paraguai, e a filha Otília em Centro-Ti, também no Paraguai. Os pais Albino e Lucena residiram vários anos em Centro-Ti e após em Hernandárias, onde faleceram. Antônio Chabaron, o 8º filho, nasceu em 26 de setembro de 1930
e foi batizado na capela do Tannenwald, pertencente na época a dois irmãos, atualmente Santa Maria do Herval. Se uniu em matrimônio em 2 de outubro de 1954 com Maria Chabaron, nascida em 4 de agosto de 1931. Maria Chabaron é filha de Aloysio Chabaron e Catarina Marshall. Seu bisavô Nicolaus é irmão do bisavô de Antônio, cujo nome é Johannes. O casal residiu na localidade de Pinhal Alto, em Nova Petrópolis. O casal teve 6 filhos, sendo 3 rapazes e 3 moças. O 9º filho, Bernardo Chabaron, nasceu em 25 de março de 1933 e foi batizado na Igreja Matriz de Nova Petrópolis. Se casou na Capela do Pinhal, em 31 de julho de 1954, com Maria Chabaron, nascida em 12 de junho de 1934. Residiram em Santa Maria do Herval e tiveram 3 filhos, sendo 2 rapazes e uma moça. Todos os 9 filhos que mencionamos anteriormente são da 4ª geração e descendem do casal Nicolau Chabaron e Catarina Ternos. O próximo filho de João Chabaron e Catarina Sebastiani, que representa a 4ª filha do casal, é a Ana Catarina Chabaron, nascida em 22 de outubro de 1889 e foi batizada na Capela Nossa Senhora da Visitação, Picada Holanda, Picada Café. Se uniu em 18 de maio de 1914 com João Júlio Ternos, na Capela Santa Joana, em Picada Café. João Júlio é filho de Pedro Ternos e Margareta Knorst. Seus herdeiros foram 3 moças e um rapaz. Ana Ternos, nascida em 1917, Cecília Ternos, nascida em 1921, Catarina Ternos, nascida em 1923, e Carlos Ternos, nascido em 1916. Informações a respeito desses 4 descendentes ainda precisam ser apuradas. O 5º filho do casal, João Chabaron e Catarina Sebastiani, é o José Chabaron. Nascido em 3 de novembro de 1893, foi batizado na Capela Nossa Senhora da Visitação, em Picada Holanda, Picada Café. Se casou em 20 de outubro de 1923 com Catarina Wolff. Catarina, nascida em 1892, é filha de Pedro Wolff e Anna Hansen. A união ocorreu na Capela do Jammertal, em Picada Café. Este casal migrou posteriormente para a localidade de Linha Solteira, na cidade de Saudades, em Santa Catarina. Não temos registro de filhos deste casal. José faleceu em 1966, aos 72 anos, e sua esposa em 1981, aos 89 anos. O 6º filho do casal, João Chabaron e Catarina Sebastiani, é Antônio Chabaron, nascido em 12 de junho de 1896, foi batizado na Capela de Santa Joana, em Joaneta, Picada Café. Antônio tinha 23 anos quando se uniu em matrimônio, em 18 de maio de 1920, com Paulina Marshall. Paulina Marshall, nascida em 1901, estava com 19 anos, e seus pais eram Pedro Marshall e Paulina Lechner. Este casal teve 11 filhos, sendo que um faleceu precocemente. Chegaram à idade adulta 5 moças e 5 rapazes. Nasceram no Rio Grande do Sul 4 filhos, antes de migrarem para a cidade de São Carlos, em Santa Catarina. Os demais 8 filhos nasceram todos em Santa Catarina. O filho João Chabaron se uniu com Selmira Marculina Enster e o casal teve 10 filhos. Residiram em Cunhaporã, em Santa Catarina. Seus filhos, quando chegaram à idade adulta, migraram para as cidades de Palmitos, Cunhataí, Saudades e São Carlos, em Santa Catarina. Um se instalou no Paraná e outro no Mato Grosso. 2 filhas faleceram precocemente. O filho João Vilibaldo, casado com Adila Chu, conceberam 6 filhos,
sendo 3 rapazes e 3 moças. Residiram em São Carlos, Santa Catarina. A filha Catarina Chabaron se uniu em matrimônio com Edivino Weber Hassmann. Fruto do casamento, geraram 10 filhos, sendo 7 rapazes e 3 moças. A família residiu em Santa Catarina. Os filhos se espalharam nas cidades Saudades, Modelo e Blumenau, em Santa Catarina, e um foi para o Paraná, e 2 vieram para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A filha Maria Lidivina Chabaron se uniu com Albino Kemmer. Dos 9 filhos, frutos do casamento, conceberam 6 rapazes e 3 moças. Residiram em Santa Catarina. O filho Pedro Chabaron se casou com Irene Kleemann. São seus descendentes 7 filhos, divididos em 3 rapazes e 4 moças. Residiram em Santa Catarina. Os filhos se espargiram nas cidades de Saudades, Pinhalzinho, Jaguará, em Santa Catarina, e 2 filhos migraram para o Mato Grosso. A filha Ilga Maria Chabaron se casou com Odilo Schmidt. Tiveram 4 filhos, sendo 3 moças e 1 rapaz. Residiram em Santa Catarina. Os filhos residiram em Saudades e Cunha-Porã, em Santa Catarina, e uma está na cidade de Ivoti, Rio Grande do Sul. Na foto de família, em anexo, é da Ilga Maria Chabaron, seus filhos com cônjuges e netos. A filha Anita Maria Chabaron se uniu com Romeu Simon. O casamento gerou 15 filhos, sendo que perderam uma menina precocemente. Foram 10 rapazes e 4 moças. Residiram em Santa Catarina. O filho Jacó Aloysio Chabaron se casou com Líria Schmidt. O fruto desse casamento resultou em 6 filhos, sendo 5 rapazes e 1 moça. Residiram em Cunhataí, em Santa Catarina. Na foto de família, em anexo, temos os pais Jacó Aloysio e Líria Schmidt e seus 6 filhos. A filha Rosa Amélia Chabaron se uniu com Leonelo José Weber. De seus descendentes, 6 filhos, um falecido precocemente, restaram 3 rapazes e 2 moças. Residiram em Santa Catarina. O último filho, Edivino Chabaron, se casou com Clarice Schmidt. Tiveram 5 filhos, sendo 3 rapazes e 2 moças. O casal residiu na linha Arraçá, na cidade de Saudades, Santa Catarina. Os filhos residem na cidade de São Carlos, Saudades e Cunhataí, todos em Santa Catarina. Na foto de família em anexo, temos a mãe Clarice Schmidt, esposa de Edivino, seus filhos, genros, noras e netos. Assim finalizamos a relação dos descendentes de 4ª geração de Antônio Chabaron e Paulina Marshall. A última filha de João Chabaron e Catarina Sebastiani é a Guilhermina Chabaron. Guilhermina nasceu em 12 de março de 1899 e foi batizada na Capela Santa Joana Francisca em Joaneta, Picada Café. Se casou em 7 de outubro de 1922, aos 23 anos, com Edmundo Jacob Wust, nascido em 1901. Ele filho de Cristóvão Wust e Carolina Schmidt. O esposo foi professor na Escola Católica do Jammertal, em Picada Café. O casal teve 3 filhos homens. Resumo. A união do casal, João Chabaron e Catarina Sebastiani, gerou-nos 7 filhos. Dos 7 filhos, a filha Maria, casada com Guilherme Killing, teve apenas um filho. Os filhos João Chabaron, casado com Ana Kuhn, e José, casado com Catarina Wolff, que migraram ambos para Saudades, em Santa Catarina, não tiveram filhos. Ana Catarina e João Júlio Ternos tiveram 4 filhos, porém não foram apurados os descendentes dos mesmos. O mesmo ocorre
com a filha Guilhermina Schabaron, casada com Edmundo Jacob Wust, que tiveram 3 filhos. Os descendentes das gerações atuais, que mantiveram o sobrenome Schabaron, descendem dos casais Antônio Schabaron e Paulina Marshall, 170 descendentes, e Nicolau Schabaron e Catarina Ternos, 68 descendentes. Os demais possuem o sobrenome Ternos e Wust. João Schabaron e Catarina Sebastiani deixaram os seguintes descendentes por geração. Na terceira geração, que são seus filhos, são 7 descendentes. Na quarta geração, que são os netos, 28 descendentes. Na quinta geração, os bisnetos, 106 descendentes. Na sexta geração, 81 descendentes. E na sétima geração, 31. No total, temos 253 descendentes. A partir da quarta geração, a relação não está completa. Não me foi possível contatar os descendentes de todos esses ramos familiares para certificar o nome, data de nascimento, cônjuge e outros dados. Futuramente, quando houver dados novos a serem publicados a respeito desse ramo familiar, será publicado como uma atualização. Muito obrigado a todos que assistiram ou ouviram esse capítulo da série da família Schabaron. Até em breve com mais novidades.